Fala pessoal, belezinha, certinho? Bem-vindos a mais esse vídeo, continuando a estudar a nossa introdução a equações diferenciais ordinárias, a introdução a EDOs. Hoje eu te vai falar um pouquinho sobre o que eu acho talvez seja o tipo mais fácil de EDOs para resolver, tá? São as EDOs mais fáceis de serem resolvidas, na minha opinião, que são as EDOs separáveis, tá? Não vai importar se ela vai ser linear ou não linear, o que a gente vai aprender aqui vai resolver todo tipo de EDO que for separável. Então a gente vai entender o que é uma EDO separável e fazer alguns exemplos para poder assimilar o conteúdo, tá bem? Então vamos lá para a lousa. Então, EDOs separáveis de primeira ordem. O que é isso aqui? Primeira ordem, a gente já viu no vídeo passado o que é, né? É uma equação que vai envolver dy dx, tá? E não d2y dx2, né? Derivada de primeira ordem só. As separáveis, elas podem ser do tipo dy dx igual a h de x sobre g de y, ou seja, ela é uma razão de uma função de x para uma função de y, ou ela pode ser uma EDO assim, né? Fazer uma função de y dividido por uma função de x, tá? Ou uma função assim, né? h de x vezes g de y, né? Uma equação assim. Então é uma razão de uma função de x para uma função de y, ou para uma função de y para uma função de x, ou o produto de uma função de x para uma função de y. Como é que resolve isso? E por que elas são chamadas separáveis? Ah, meu amigo, isso é fácil de entender. Ó. Vamos pegar, por exemplo, esse tipo aqui. Ó, tá? Mas isso que eu vou fazer vale para os três, tá? Esse tipo de raciocínio é análogo para os três. Vamos separar as variáveis em um membro e outras variáveis no outro membro da equação. Por isso que chama equação separável. Esses três tipos aqui, eles são separáveis nesse sentido. Por quê? Aqui, ó, eu posso, por exemplo, dividir por g de y, multiplicar o dx para cá. Aqui eu posso fazer, né, o dx para cá, o g de y para cá. E aqui eu posso separar assim, né? Fazer g de y dy é igual a h de x dx. Tá bem? Então, a gente escreve essa equação de maneira separada, com as variáveis separadas. Depois que eu fizer isso, eu vou integrar os dois lados, né? E aí, quando eu faço essa integração, eu vou tentar sempre encontrar uma expressão explícita para y em função de x. Vai ficar, por exemplo, y vezes alguma coisa, mais outra coisa, igual a x vezes alguma coisa, mais outra coisa. Aí eu isolo o y em termos de x e acho a minha solução da EDO separável. Vamos começar aqui a fazer um exemplo simples em que a solução da EDO pode ser escrita de maneira explícita. Tá? Vou pegar a EDO assim, ó. Essa caneta aqui tá ruim, né? Vou pegar uma outra caneta melhorzinha. Aqui tá melhor. dy dx igual a y ao quadrado sobre x. Isso aqui é uma EDO separável. Né? Ela não é linear, mas tudo bem. Não importa, ela é separável. Ela é do tipo qual? Aqui em cima tem uma função de y, aqui embaixo tem uma função de x. Né? Seria o g de y igual a y ao quadrado, h de x é igual a x. Para x, óbvio, diferente de zero. Então como é que eu faço isso? Eu separo as variáveis. Né? Eu vou reescrever na forma diferencial, né, que seria esse dy dx, e depois integrar. Então, tem dy aqui, eu vou passar o y para cá. Vai ficar, então, dy sobre y ao quadrado é igual a dx sobre x. Certo? Escrevi essa EDO na forma diferencial e separei as variáveis. dy sobre y ao quadrado, que só tem y, que só tem x. Isso me permite, então, integrar essa equação. Ao integrar, o que a gente vai encontrar aqui? Integral de y, 1 sobre y ao quadrado. Isso aqui é y elevado a menos 2. A gente sabe que isso aqui então vai ser y elevado a menos 2 mais 1, que é menos 1, dividido por menos 2 mais 1, que é menos 1, vai ser igual a integral de 1 sobre x. Isso é ln do valor absoluto de x. Né? Então, mais uma constante de integração. Né? Estou integrando de maneira uma integral imprópria, integral indefinida. Então, me dá uma constante de integração. Vamos
vamos lá. Então eu consigo isolar aqui, tá claro que eu consigo isolar y como uma função de x. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Ao fazer isso, vai ficar... y elevado a menos 1 é 1 sobre y, né? Então eu vou fazer aqui 1 sobre y é igual a menos ln do valor absoluto de x mais uma constante. Certo? Multipliquei por menos 1, né? Eu passei o menos 1 para cá. É equivalente, né? Ficou o sinal de menos. Y elevado a menos 1 reescrevi como 1 sobre y. E agora, então, o que eu vou fazer é inverter os dois lados, né? Se 1 sobre y é menos ln de x mais c, então y é igual a menos 1 sobre ln do valor absoluto de x mais uma constante. Essa função, y é igual a f de x, né? É igual a menos 1 sobre ln do valor absoluto de x mais c, é a solução geral dessa EDO separável aqui. Ó. Muito simples, né? O que a gente fez? Lembrando, a gente separou as variáveis, né? Y para cá, dx para cá. Então aqui tem y, aqui tem x. Isso permite que eu integre os dois membros da equação. E ao integrar, eu vou tentar isolar o y como função de x. E aqui eu consegui. Mas isso nem sempre é possível. Vamos fazer um exemplo onde isso não vai poder acontecer, beleza? Essa EDO, então, pessoal, é separável também? Você olha para ela e fala, vixe, né? Cx² dividido por 2y mais cosseno de y tem quadrado dividido por cosseno, né? Você olha para isso e fala, nossa, isso aqui vai ser complicado demais para integrar, para resolver. E não é. Tá? Isso aqui é uma equação separável. E como é separável, ela é fácil de resolver. Tá? Por que separável? Olha, se eu fizer h de x igual a 6x² e fizer g de y igual aqui, ó, 2y mais cosseno de y, então eu vou reescrever essa EDO desse jeito, né? Ela é h de x dividido por g de y. Isso aqui é uma EDO separável, né? Então eu sei resolver. O que eu vou fazer então? Vou passar o g de y para cá e o dx para cá. Isso vai ficar assim, né? Reescrever isso na maneira diferencial e depois integrar. 2y mais cosseno y. 2y mais cosseno y dy, né? Para cá é igual a 6x² dx. Vou integrar esses lados. Integral dessas equações são simples. Integral dessas funções são simples, né? Integral da soma é a soma das integrais, né? Propriedade de linearidade da integração. Integral de 2y é y ao quadrado, né? Integral de cosseno, seno de y, é igual a 6 vezes a integral de x², que é x ao cubo sobre 3. Mais uma constante de integração. Sempre lembre da constante de integração. Aqui 6 com 3, né, vai dar 2, né? Aqui vai dar 2. Então, a gente tem que a solução, no fim das contas, vai ser escrita da seguinte maneira, né? Ficou y ao quadrado mais seno de y é igual a 2x ao cubo mais uma constante. Ué, acabou aqui? Acabou aqui. Por quê? Porque eu não consigo isolar y aqui, né, em termos de x. Ó, y² mais seno de y. Não dá para você colocar y em evidência de nenhum jeito, né? Então, essa equação, y² mais seno de y igual a 2x ao cubo mais c, é a equação que descreve implicitamente, né, a solução dessa EDO. Ou seja, a solução dessa EDO é a função y que satisfaz essa equação aqui. Tá legal? O que a gente fez foi basicamente, então, retirar a derivada aqui da expressão e achar uma outra equação que consiga definir a minha função de maneira implícita. Tá legal? Então, no primeiro exemplo, a gente conseguiu escrever o y, solução da EDO, de maneira explícita, ficou y igual a menos 1 sobre ln de valor absoluto de x mais uma constante, e aqui
ficou implícito. Y é uma função que satisfaz y² mais seno de y igual a 2x² mais uma constante arbitrária. Simples assim. Tá? Vamos ver agora um exemplo bem interessante de uma aplicação de uma EDO separável. Vamos ver então uma aplicação para circuitos elétricos, galera. Ó, imagina esse circuito elétrico simples, né? Funciona assim, né? Tem uma força eletromotriz aqui que vai produzir uma diferença de potencial E. Né? Aqui tem um resistor com resistência R. Aqui eu tenho um indutor com indutância L. Tá? Aqui eu tenho um interruptor. Tá? Então, simplesinho o circuito. Dá para demonstrar isso, né? Que esse circuito aqui ele pode ser modelado por essa EDO. Tá? L vezes DI dt mais RI é igual a E. Tá? Aqui I é a corrente elétrica. Né? Então, eu tenho que a indutância vezes a taxa de variação da corrente com o tempo, mais a resistência vezes o valor da corrente é igual à diferença de potencial gerada por uma força eletromotriz aqui. Tá? Essa equação é uma equação linear de primeira ordem. Dá para resolver por fator integrante, igual eu tinha visto no vídeo passado. Mas, por esses valores aqui específicos, já vai mostrar que essa equação se reduz a uma equação separável. Olha só que legal. Suponha então que a resistência desse resistor aqui seja 12 ohms. Aqui eu tenho uma indutância de 4 henries, uma força eletromotriz gerada por uma pilha aqui, constante de 60 volts. Tá? E suponha, vamos botar aqui uma coisa legal, suponha que a corrente, esse aqui tá ruim, né? Suponha que a corrente ela tem um valor inicial de 0 ampere, né? Ou seja, no início a corrente começa zerada, né? Não tem corrente nenhuma passando, né? O interruptor aqui está aberto, né? Então, vamos substituir esses valores aqui, tá? E isso vai nos levar, então, a um problema de PVI, né? Aqui eu vou resolver uma EDO restrita a essa condição inicial. Como é que ficaria, então, usando esses valores? Ficaria L, que é 4DI dt, mais R, R12, mais 12I, é igual a E é constante igual a 60. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 12 para cá e vou dividir todo mundo por 4, tá? O que isso vai me levar? Se eu dividir todo mundo por 4, vai ficar DI dt é igual a 60 dividido por 4 é 15, 15 menos 12 dividido por 4 menos 3i. Olha só que interessante. É uma equação separável, né? Aqui eu tenho aqui seria meu y, seria o i, corrente, né? O x seria t. Então aqui eu tenho, na verdade, a corrente como sendo uma função do tempo. Então a variável dependente, que é o y, é a corrente i. É a variável independente, que seria o x, é o tempo t. Então eu tenho aqui uma equação separável. Tranquilo, né? Seria o quê? Essa função aqui, ó, vamos botar assim, né? A função g de i é 15 menos 3i. E quem é a função h de t, que seria o h de x? Função constante igual a 1. Tá dividindo ou multiplicando por 1 aqui, tanto faz, né? O que importa é que eu posso separar essa equação, né? De um lado eu colocar só i, do outro lado eu colocar somente t. Como é que ele ia ficar isso? Ele ia ficar assim, né? DI dividido por isso aqui, 15 menos 3i, é igual a 1 vezes dt, né? Igual a dt. E integrando, como ficaria isso? Integral de 15 menos 3i. Vamos fazer uma mudança de variável aqui, ó. Eu vou fazer, por exemplo, vamos botar aqui de uma outra cor para não confundir, né? Vamos botar aqui v igual a 15 menos 3i, porque aí o que vai acontecer? Vai ficar dv é igual a menos 3di. Então ficaria assim, né? Ficaria a integral de quem? Aqui seria di, seria menos 1/3, né? Então, menos 1/3 de dv sobre v é igual a integral de dt, que é t
mais uma constante. Essa integral aqui, a gente sabe quanto vale, né? Integral de dv sobre v é ln, valor absoluto de v. Mas quem é v? V é 15 menos 3i. Então, a gente vai poder reescrever essa equação, voltando para a variável i, da seguinte forma. Vai ficar menos 1/3 de ln de valor absoluto de v, mais v é 15 menos 3i. Tá? Refaço isso em casa se estiver achando confuso, né? Mas é simples, eu só fiz uma mudança de variável e agora eu estou mudando a variável de volta, né? Vai ser igual, então, a t mais uma constante. Vamos lá. A gente sabe que isso aqui, ó, a propriedade do logaritmo, né? ln de alguma coisa vai ser vezes alguma coisa, né? Vai ser, esse produto aqui vai virar um expoente, né? Então isso aqui vai ficar ln de 15 menos 3i elevado a menos 1/3. Como é que eu faço para me livrar do ln? Eu aplico exponencial dos dois lados, certo? Como é que vai ficar isso aqui então? Vai ficar, esse lado somente isso aqui, vai ficar 15 menos 3i elevado a menos 1/3 é igual a e elevado a t mais c. E elevado a t mais c, por sua vez, vamos botar de uma outra cor de novo, olha só. E elevado a t mais c, isso aqui é igual a e elevado a t vezes e elevado a c. Né? Produto de bases iguais é o somo dos expoentes. Eu vou chamar esse e elevado a c de um número a. Tá? Vai ficar assim. Ó. Uma constante arbitrária. Como c é uma constante, e é uma constante, e elevado a c é uma constante, essa constante de a. Assim, só para simplificar a notação. Então, o que ficou isso aqui, né? 15 menos 3i elevado a menos 1/3 é igual a vezes e elevado a t. Tá legal? O que a gente vai fazer então? Bem, aqui tem menos 1/3, eu vou levar a quanto? A menos 3 cada lado, né? Se eu levar esse lado a menos 3, o que vai acontecer? Eu vou cancelar aqui o expoente, né? Vai ficar então 15 menos 3i é igual a isso aqui elevado a menos 3, né? Isso aqui elevado a menos 3. Então vai ficar a vezes menos 3t. Tá? Esse a poderia ter elevado a menos 6 também, mas é uma constante, tanto faz, né? Eu poderia botar aqui, na verdade, um a barra, olha só, um a barra aqui, ó. Então aqui vai ficar um a barra, aqui vai ficar um a já. Por quê? Quem que é a nesse caso? Nesse caso aqui, o a é igual a barra elevado a menos 3. De novo, estou só reformulando constantes, né? Chamo essa constante no final de a. Então eu tenho essa equação aqui. Eu tenho que resolver achando i. Né? Tá super fácil, eu posso colocar ela de forma explícita, não posso? O que vai acontecer? Vai acontecer aqui, eu vou botar 3 para cá, vamos pensar assim, vai ficar 3i é igual a quem? É igual a 15 menos a vezes e elevado a menos 3t, multiplicando por 3, todo mundo vai ficar i, né, i de t, é igual a 15 sobre 3, 5. 5 menos a dividido por 3, tá? Uma constante qualquer também, eu vou chamar ela de uma outra letra, só para não precisava chamar, vou chamar também, vou chamar de a minúsculo agora, tá? A vezes e elevado a menos 3t. O que é esse azinho? Azinho é uma razão sobre 3. De novo, renomeando constantes. Então, pessoal, achamos aqui a solução geral da EDO. Tá? Cadê dessa EDO aqui, né? Legal. Até em termos de uma constante arbitrária. Mas eu não quero resolver a EDO, simplesmente quero resolver um PVI que diz pra gente que a corrente em zero vale zero. Então, que seria essa corrente? Por um lado, 0 é igual a i de 0. Por outro lado, isso aqui vai ficar 5 menos a vezes 3 elevado a 0.
né? A vezes E elevado a zero. E elevado a zero é 1, vai ficar simplesmente A. 0 é igual a 5 menos A, então A é igual a 5. Portanto, a solução do PVI vai ser I de T é igual a 5 menos, como o A aqui vai ser 5, 5 vezes E elevado a menos 3T. Essa aqui é a solução do PVI. E quer dizer isso? Isso quer dizer que a corrente que está modelada por essa equação aqui, ou seja, a corrente que está modelada nesse circuito, ela tem a expressão dada por 5 menos 5 vezes E elevado a menos 3T em função do tempo T. Bem legal, né? Aí você poderia pensar, por exemplo, né, o valor específico de T num instante, 1 segundo, 2 segundos, meio segundo, por aí vai. Tá legal? Legal, né? Então a gente viu como resolve IDOs separáveis, fica muito fácil. A gente viu 2 exemplos de IDOs simplesmente sem modelar nenhuma situação física. Viu agora aqui no final uma aplicação em circuitos elétricos bem interessante para achar a corrente para valores específicos. Uma coisa interessante a gente viu que quando aqui a força eletromotriz aqui, que vai gerar essa diferença potencial E, for constante, essa IDO é separável. Fica um comentário legal aqui, que se essa diferença potencial não fosse constante, mas fosse uma função de T mesmo, essa equação não seria separável, mas seria, como a gente já viu, uma EDO linear de primeira ordem. Você poderia resolver ela usando o método do fator integrante. Você poderia resolver essa EDO pelo fator integrante também. Tá? É que ela por separável fica muito simples, né? É só integrar. Mas é legal fazer como exercício também você usar o outro método. Tá legal? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Tá? O assunto do vídeo era esse. Aprendemos o que são equações separáveis. Fizemos exemplos. Espero que tenham gostado e entendido. E vamos falando. Bons estudos, faça exercícios e até a próxima. Valeu, galera!